Ué, deixa eu ver. O Google hoje está demorando para iniciar a gravação. Ok, então, boa noite, pessoal. Estamos iniciando a nossa aula de hoje e eu quero dizer assim, da alegria e da satisfação da gente estar fechando esse semestre de introdução ao direito. É a segunda vez que eu estou ministrando esta disciplina, porque eu normalmente acabo ministrando as disciplinas mais de final de curso. Então, somente aqui na FTech que eu estou ministrando assim, disciplinas de início de curso, como, por exemplo, introdução ao direito e ciência política, que eu ministrei no semestre passado, e agora, nesse semestre, teoria geral do direito civil, tá? Mas qual é a alegria da gente estar fechando? Apesar de todas as dificuldades, né, que nós enfrentamos, principalmente os problemas, né, de ordem de saúde, que eu acho que é o grande, e é o grande problema que nós estamos enfrentando no momento, tá? As vidas, né, que a gente está perdendo, assim, de muitas pessoas. O segundo problema, assim, muito grave que a gente está enfrentando é a questão econômica, são as consequências, o desemprego de muitos conhecidos, muitos familiares, né, que a gente acompanha, e vocês devem ser testemunhas, a questão do desemprego também de alguns alunos também, que a gente vem acompanhando, ou outros familiares. Então, apesar de tudo isso, nós, e com esforço, dedicação, o engenho também que vocês empreenderam durante o semestre, nós estamos conseguindo fechar, e hoje o nosso tema, ele é um tema de fechamento, que é como é que nós analisamos e como é que nós interpretamos a lei. E eu vou dizer que uma das situações, se vocês, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista pessoal, fazem determinadas análises, eu quero dizer que uma das interpretações que o direito costuma fazer é exatamente o momento histórico, o contexto pelo qual, naquele momento, houve a violação ou a não aplicabilidade de uma determinada norma. Tá? Então, nesse sentido, o desafio aqui da gente fechar a aula do semestre, o conteúdo do semestre, e eu informo para vocês que nós conseguimos, se vocês olharem, voltarem lá no plano de ensino, nós cumprimos de forma rigorosa, né, todos os conteúdos propostos né, no plano, no planejamento da nossa disciplina aqui. Tá? Então, nesse sentido, nós vamos fazer agora a apresentação do conteúdo e da aula de hoje. Bem importante, como é que a gente faz, como é que a gente interpreta, e eu reforço aquilo que eu tenho dito lá desde o primeiro momento que eu me encontrei com cada uma de vocês, que a interpretação do direito, a hermenêutica jurídica, ela se desenvolve não apenas por você conhecer bem o direito, mas como você relaciona o direito com outras áreas. Então, há essa necessidade de você conhecer bem o direito, mas estar dialogando com as outras áreas. É por isso que você, ao longo do curso, você tem formação em economia, você tem formação em sociologia, antropologia, filosofia, ciência política, na área de negócios, empreendedorismo. Todas essas áreas do conhecimento, elas complementam este conhecimento necessário para que você possa ampliar, né, a tua capacidade interpretativa, a tua capacidade hermenêutica. Então, interpretar o direito, a gente vai ver que nós nem sempre é tarefa assim muito fácil. Nós temos normas
são muito tranquilas de serem interpretadas, mas nós também temos outras normas um pouco mais complexas, tá? Então, por isso que a gente agora começa olhando para o conteúdo da aula de hoje. Eu vou aqui compartilhar a tela, tá? Certamente nós não vamos utilizar a noite toda, tá? Não temos necessidade. Então, aplicação e interpretação das normas jurídicas, tá? Este vai ser o teu papel como operador, né, como intérprete, como jurista. Como é que você vai interpretar e aplicar a norma? Mas, cada consulta que você faz, tá? Cada consulta que você faz no escritório, cada consulta que alguém, em algum momento, um amigo, um parente, um familiar, né? O fulano, eu estou com tal problema, o que você me aconselha, o que você me orienta? Nada mais é do que a gente está vendo, como é que a gente pode aplicar uma norma ou interpretar uma norma para aquela situação concreta. Então, aquelas situações, perguntas que você faz no dia a dia, que familiares te fazem, e você sabe, no momento que você disse, ou melhor, no momento que você pensou em se matricular no curso de Direito, certamente muitos familiares já começaram a te fazer questionamentos, né? Já começaram, o fulano, afinal você está pensando em fazer direito, como é que eu interpreto esta situação? Então, agora, nós temos situações do dia a dia que são simples, mas nós temos situações complexas, e são essas situações mais complexas que vão exigir de você muito maior conhecimento, muito maior engenho, muito mais estudo, e que é exatamente o que a gente faz no dia a dia. Então, quando nós temos por exemplo, uma situação, um caso simples, não temos muito engenho, não temos muito o que fazer. Agora, o desafio é quando a gente tem aquelas situações bem complexas, tá? Os processos complexos. E são exatamente esses processos complexos que vão fazer com que você seja mais reconhecido, tá? E que você seja uma referência na área do direito, tá? E isso é muito positivo quando as pessoas vêm de uma outra cidade, te procuram. E eu lembro que na semana passada, nós tínhamos uma situação que a gente precisou fazer era, como eu diria, uma espécie de uma audiência, porque a gente tinha que fazer uma justificativa de período rural, né, para uma pessoa que está aposentando, mas o INSS está fechado, a Justiça do Trabalho está fechada, e o juiz determinou que isso fosse feito, né, no escritório, pelas partes, pela orientação das próprias testemunhas, né, ou as próprias testemunhas fizessem. Só que as pessoas não têm essa capacidade, essa situação de fazer por conta própria, você precisa orientar. Daí, este nosso cliente, ele é de Porto Alegre, e daí eu lembro que uma das pessoas que eram suas testemunhas tinha feito uma pergunta, mas vem cá, mas por que você pegou um advogado lá de Sapucaia, que tem tanto advogado em Porto Alegre? Daí, eles nos contando, disseram o seguinte, não, vocês vão saber quando você chegar no escritório, ver como eles atendem, como eles conhecem a área. Então, vocês estão percebendo, isso não tem recompensa maior quando que o teu cliente, ele aponta e ele justifica o porquê que ele te buscou, em função do conhecimento, como é que você conhece, como é que você interpreta. Então, quando as pessoas te fazem perguntas, tá? Quando elas te fazem perguntas,
elas vão contratar o teu serviço pelo teu conhecimento, pela forma como você interpreta. Se você aviltar simplesmente o preço, tá? Num primeiro momento as pessoas te contratam, mas depois elas vão perceber se você não conhece, não consegue dar respostas a demandas mais complexas, elas logo vão te abandonando, porque você não é um profissional referência, você é apenas um profissional que avilta uma determinada profissão chamada advocacia. Tá? Então, nesse sentido da importância dos conhecimentos que você tem, não apenas aqui na disciplina de introdução, tá? Porque ela tem o papel de te abrir os horizontes, não só a importância que você tem na disciplina de filosofia, mas de todas as disciplinas. Então, cada disciplina, ela busca contribuir, né, no teu desenvolvimento acadêmico, no teu desenvolvimento profissional e no teu desenvolvimento jurídico. Então, não leve assim, ó, com desprezo determinadas disciplinas. Talvez a disciplina que você mais deixar de lado vai ser a disciplina que mais vai contribuir na tua atividade profissional, na tua a capacidade interpretativa. Né? Então, por isso, agora nós voltamos aqui para a explanação do slide da aula de hoje. Tá? Então, como nós falamos, na aplicação e interpretação das normas jurídicas. Tá? Olhem aqui, gente, que bacana, né? Como regra, a norma jurídica ela deve trazer o conteúdo claro. Eu pergunto para vocês, toda norma jurídica ela traz o conteúdo de uma forma clara? Boa noite, professor. Não. Não. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações. Supostamente sim, mas é difícil interpretar, né? Exato. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações. Desculpa, eu estava falando e acabei atrapalhando a. É que, assim, ó, eu acho que também, como não é fácil interpretar as normas jurídicas, até porque tem que fazer uso de da analogia, ou então daqui a pouco tem que fazer dos costumes, né? Ou até mesmo a própria norma jurídica, né? Sim. Eu vou mostrar aqui alguns artigos para vocês, tá? Alguns artigos, mas lá do final do curso, tá? Até para estimular vocês, Código Civil, tá? Código Civil, tá? Eu gosto de mostrar aqui alguns artigos lá do final de curso. Vamos ver se tem alguém chamando, acho que não. Vamos ver se tem alguém aqui. Ah, tá. A colega dando boa noite, Mariana. Deixa eu ver. Eu já mostrei para vocês este artigo, tá? Mas eu insisto em mostrar ele de novo. 1829, tá? 1829. Leiam este, leiam este tá, estão enxergando? Ok, tá. Leiam este inciso primeiro. Eu vou daí entrar aqui nos nomes e vou perguntar para vocês o que vocês entenderam, tá? Olhando para este, eu vou mais alguns artigos. Posso passar adiante? Tá? Vocês entenderam? Deixa eu ver quem é que está aqui na aula de hoje, que eu não vejo a voz há algum tempo, estou com saudade. Deixa eu ver. Tá? A Gabriela Alves, faz tempo que eu não ouço a voz da Gabriela.
Você pode falar, Gabriela. Deixa eu ver quem mais. Oi, professor. Tudo bem contigo? Tudo. O nome da Gabriela, na verdade, é a Emeline. Com o nome da minha filha. Desculpa, eu não vi que eu entrei com o login dela. Mas não tem problema. Eu digo, mas eu faz tempo que não vejo aí, não tem problema nenhum. Emeline Gabriela. Ainda não viu, né, professor? Vai demorar alguns anos ainda para ser teu aluno. Alguns anos. Uns 20, pelo menos. Que idade ela tem? A Gabi tá com 9. 9 anos? Sim. Não, mas então só mais uns 6. E 8, 9 anos ela pode estar na faculdade. Eu acho que ela não vai muito nessa área, não. Ela não tem muita paciência. Muito bem. Emeline, tudo bem contigo? Tudo bem, professor. Então tá, se tu puder falar, tá? E sem gente, nenhuma pressão, né? Muito mais assim para a gente interagir. É pressão nenhuma. Você entendeu esse inciso primeiro aqui? Se eu disser que não, eu vou parecer muito burra, professor. Não, primeiro que ninguém é burro aqui, e mais, a gente tem o direito de dizer que não entendeu, tá? Eu entendi, foi nada, não. Tá. Mais alguém, assim, para até trazer mais gente aqui que não tenha falado, deixa eu ver quem. Opa, aqui, professor, às vezes, também se perde. Tá, agora eu vi aqui onde é que eu clico para ver. Deixa eu ver quem. Deixa eu ver quem mais aqui faz tempo que eu não vejo mais. Yalen. Pode falar, Yalen? Sim, boa noite, professor. Tudo bem? Então tá, Tudo certo. ver se... Tá, viu que é muito tranquilo. Vamos ver se tu entendeu o que está escrito aqui, né, nesse inciso primeiro. Estava analisando ali, não entendi muito bem também, não, mas... Meus amigos, tá? Além dele ser complexo, tem um erro material, e por que eu estou mostrando, tá? Vamos olhar o artigo 1640, parágrafo único. Tem um erro material aqui que o legislador brasileiro não se deu conta ainda de fazer a correção, tá? Olhem aqui, meus amigos. 1640. Tá? Opa, eu digitei qualquer coisa, menos 1640. Novamente. Tá? Olhem aqui. Poderão também, no processo, optar por regimes quando... Tá? Então, nada a ver com o que fala lá embaixo. Desculpa? Não é nada, professor. Quer dizer, não parece ter nada a ver com o que fala lá embaixo, né? Exatamente, tá? Vamos olhar. Então, eu até vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar os dois aqui, para que vocês consigam tela dupla, né? Vou colocar os dois. Como a gente precisa fazer interpretação, a gente precisa... agora aqui é 1829, tá? Então, eu vou fazer aqui e vou pegar este outro, vou botar aqui, tá? Então, vamos ver se... Aqui, tá? Vamos ver, olhem aqui, ó. Ele fala 1640, parágrafo único, tá? Na separação obrigatória, ó. Poderão os nubentes, tá? Deixa eu só ver se aqui para enxergar melhor. Tá. Olha aqui, ó. Poderão os nubentes no processo de habilitação optar por qualquer dos regimes que este código regula. Quanto à forma de reduzir-se a termo, a opção pela comunhão parcial.
fazendo seu pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Está se referindo a este? Na realidade, pessoal, aqui, ele está se referindo ao artigo 1641. Olha aqui. Ou no separação obrigatória de bens. Quando o regime ele é obrigatório o da separação de bens? Nas situações do 1641 e que não há parágrafo único. Vocês estão percebendo que tem um erro material e que o nosso legislador ele não faz a correção? Tá? Então, essas situações é que a gente começa a lidar quando você passa a analisar, interpretar o direito, a norma jurídica, tá? Então, olhem aqui, aos descendentes, a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes, tá? Eu estava no outro lado, em concorrência, né, com o cônjuge sobrevivente, salvo ser casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, vocês estão percebendo quando que nós falamos que a gente precisa se debruçar no direito, se envolver com o direito? É porque em algumas situações, a interpretação ou a hermenêutica, ela é mais complexa. Quando eu estou falando de hermenêutica, eu estou falando da interpretação. Eu vou colocar aqui algum outro artigo, tá? Por exemplo, olha Alguém fez pergunta? Não? Olha o 1832. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Vocês entenderam? Que no caso o cônjuge sobrevivente teria que ter no mínimo 25% do total da herança? Em que situação? Ai, já me pegou. Se for ascendentes dos herdeiros com quem concorrer. Tem concorrência com os filhos, né? Com os descendentes. Os filhos? Exatamente, tá? Então, mas em que situação? Daí a gente vai aqui naqueles desenhos que eu costumo fazer. Professor? Oi. Além da interpretação ali, tu tem que ter a interpretação também da matemática. Tem a quarta parte ali que a pessoa tem que entender o que quer dizer, quarta parte, é 25%. Exato, exatamente. Um quarto, um meio, enfim. Se tiver mais que 3 filhos, né? Então, se tiver 4 filhos, não dividir de forma igual entre os descendentes, né? Nesse contexto. Vamos dizer o seguinte. Aqui eu só tentar mostrar aqui para vocês. Vamos dizer, né, aqueles desenhos, casado com B. Então, vocês estão percebendo, aqui eu tenho F1, então tem F1, tem F2, vocês estão entendendo o que é F1 e F2? Filhos. Exatamente. F4, tá? E eu vou aqui para uma outra situação, tá? Aqui eu tenho A casado com B, ou não casado, tem
F1 e tem F2, tá? Então, aqui não é o melhor local, mas é como se fosse um quadro para a gente explicar para vocês, tá? Numa situação de bens comuns, que não é o nosso objeto, mas eu estou mostrando para vocês que a norma em si, ela é abstrata. Não tem um caso, para qual é o caso que foi feita esta norma? Ela é geral, ela é abstrata. E é isso que a gente vai passar a estudar agora, tá? Mas olhem aqui, gente, o que é interpretação e por que eu preciso estar atento e olhando, tá? Mas como é que eu interpreto isso, tá? Vamos dizer, quem faleceu aqui foi A, tá? Então, vamos, né, dar o falecido. Opa. Tá? A que faleceu, tá? Então, por isso que eu botei a cruz aí no lado dele, tá? Vamos... e aqui é para aquelas situações que o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro. Não é para todas as situações que se aplica este artigo. Então, vocês estão vendo a complexidade, mas eu aplico para todas as situações? Não. É só para quando o cônjuge sobrevivente, ele for herdeiro, tá? Em que situação? Lá no regime de comunhão parcial de bens, um exemplo, quando deixar bens particulares, porque bens comuns, o cônjuge sobrevivente, ele não é herdeiro, somente quando houver bens comuns, aliás, particulares, tá? Então, nessa situação aqui, tá? Como é que a gente faria a divisão? Deixou um bem, tá? Deixa eu só subir aqui. Professor, bem comum, o senhor quer dizer tudo adquirido depois do casamento? Exatamente, tá? Este bem é 100% de A. B não tem nada deste bem, é um bem particular, tá? Então, nesta situação aqui, como é que a gente faria a divisão deste bem? Como tem 4 filhos, vai 25% do bem para B, que é o cônjuge sobrevivente, repartido 75 para os 3 filhos, fica 18,75 para cada um dos filhos, que são os descendentes. É exatamente isso, ó, 25%, que é igual a 1/4, né? Tá? Entenderam, gente? E aqui, cada filho, eles vai ter, quanto que é? 18? 18,70. Isso. 75? É, 75. 18,75. Tá? Então, é nesse sentido, tá? Que eu faço a divisão. Agora, nessa outra situação aqui, ó, mesma coisa, 100% de A que faleceu, tá? Foi 33% para cada um deles, né? Exatamente. Daí aqui o que eu tenho? 33,3. Igual 33,33%. Mas aqui eu não tenho que reservar. Por que eu não preciso reservar? Porque já ultrapassou de 25%. Aqui ficaria com 20% se fosse feita a divisão igual, tá? E isso independe do regime de casamento, professor, mesmo sendo união estável? Mesmo sendo união estável, depende do regime de bens, tá? Casamento não estável, né, vai depender do regime de bens. Não, mas quando não tem, por exemplo, uma união estável declarada, só mora junto, não tem documento, não é documentado. Independente, daí precisa olhar aqui para o artigo, já vou te mostrar e já vou te dar a resposta. O artigo, deixa eu ver se eu vou ampliar, voltar agora aqui. Estava ali no outro lado, tá? Ctrl F. O artigo 1700, ele vai te dar resposta, o artigo 1725, tá? Olhem aqui. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber,
o regime da comunhão parcial de bens. O que isso quer dizer? Me interpretem agora, me expliquem, por favor. Comunhão parcial de bens é tudo, eu entendo sendo tudo aquilo adquirido pós o casamento por ambos. Casa, carro. Mesmo que fosse só você que adquiriu o bem. Mas foi adquirido após o casamento, passa a ser o cônjuge passa a ter a parte da herança. Exatamente. Ele passa a ser meio. Nesse caso, é automático. Tá? Então, vocês estão percebendo que independe. Era a Emeline que estava falando, desculpa. Eu mesmo. Tá. Emeline, você percebeu que independe de documento? Sim. Você não precisa. Vou dar um exemplo. Claro, eu sou casado, mas se eu vivesse com a minha esposa, independe do regime de documento. Daí, se eu estou vivendo, olha aqui, ó, de forma duradoura, tá? Contínua, com convivência pública, mas principalmente com este aqui, ó, com o objetivo de constituir família, tá? Sim. Com o objetivo de constituir família, é reconhecida a união estável. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta, professor, já aproveitando que a gente está nesse assunto. Um caso que aconteceu com a família aqui. Meu sogro faleceu, a minha sogra e ele só moravam juntos, têm filhos, óbvio, e ela ficou como herdeira e meieira. Só se houver bens particulares. Se tinha bens particulares, sim. Na verdade, na hora que foi feito o inventário, ela entrou como herdeira e meieira de todo o patrimônio. Sendo que teve coisas que foram adquiridas pós-casamento dos dois, no caso, pós-união estável dos dois. Naquelas situações, ela era somente meieira. Ela não entraria como herdeira, né? Não. É que quando foi feito para, no caso, a divisão, ela entrou como portadora de 75% dos bens. Depende da época e do contexto, tá? Quando é que isto se aplicava? Antes de 2017. Por quê? Tá. Antes de 2017, porque daí eu tenho que te mostrar aqui, deixa eu ver o artigo, Ctrl F, 1790, tá? O 1790, tá? Olhem aqui, ó. O 1790, e por isso que ele foi declarado inconstitucional. Este artigo aqui, ó, tá? Porque em algumas situações, ele beneficiava a companheira, e em outras ele prejudicava completamente. Ele dava um tratamento muito desigual. Ora, beneficiando em excesso, como no teu exemplo, e ora, prejudicando, tá? Ela tinha filhos junto com o teu sogro? Sim, eram 2 filhos com ele, dele com ela, e mais um terceiro filho fora do casamento. Então, tem algumas situações, porque, olha aqui, se concorrer com filhos comuns, terá o direito a uma cota equivalente a que lhe for atribuída aos filhos. E olha o que tinha aqui diferente. Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Tá? Se concorrer, então aqui, gente, tá? Então aqui era uma situação que às vezes, tá? Né, ela era mais beneficiada, tá? Porque não dizia se ela era meira, né? Olha aqui, ó, a companheira ou companheiro participar da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos ou não, na vigência da união estável, nas seguintes condições. Então, ela era meira e herdeira nesta situação. Tá? Então, por isso... Estranheza, até
Por isso que eu aproveitei para perguntar para o senhor para poder entender o que tinha acontecido. Tá? Então, aqui, por isso que foi declarado pelo STF que não se aplica mais este artigo, só o 1829, porque ele causava essas confusões, sim. Mas lembra um exemplo que eu dei aqui para vocês também, né, que eu tenho um inventário que era casamento, que eu estou com uma ação de nulidade, né, dele, justamente em função do quê? Porque foi a esposa, ela foi também herdeira e herdeira e meira. Tá? Ela recebeu 75%. Não deu 75%, 66%. Ela. 66%. Tá? Então, essas situações, tá? Essas situações, de fato, elas são bem, né? Eu diria, cabe a quem? Ao intérprete, tá? E eu lembro que numa situação que eu fiz uma reunião de inventário, mas eu nunca passei por uma situação tão constrangedora, porque estavam os clientes da outra colega advogada, e ela dizendo que a meira que ela representava, ela era herdeira também. E daí eu tentei explicar, e ela disse, não, doutor, pode olhar ali no CPC, o CPC novo que alterou isso. Daí eu fiquei olhando, mas o CPC traz norma, e pensei comigo na hora, traz norma de direito material? Não, não traz norma, né, de direito. O CPC, ele traz norma de quê? De direito processual, tá? E ela apontava o CPC para defender que a cliente está. Daí, depois, o que eu fiz? Eu senti que ela era muito resistente a esta situação. Depois que terminou a reunião, eu digo, doutor, eu quero lhe falar em particular uma situação. E ela entendeu do que se tratava. Digo, doutora, a respeito, a senhora percebeu que eu apenas lhe ouvi, que eu não lhe contrariei, tá? Mas o CPC, ele traz somente normas processuais. O direito material, o direito à herança é um direito material. E aonde é que ele está? No Código Civil, tá? E que nós já vimos aqui essa diferença entre norma processual e norma material, tá, gente? Então, o Código Civil, o Código Penal, eles trazem o quê? Normas de direito material. Normas formais, normas que são iguais a processuais, são nos códigos de processo, tá, gente? Então, essa é a diferença que nós precisamos ter, assim, de uma forma muito clara, porque no dia a dia nós lidamos muito com isso, tá, gente? Essa interpretação, e o quanto é importante você interpretar, porque você passa uma orientação equivocada para o cliente, se você não fizer bem a interpretação, e mais, você passa um possível resultado, quando que na realidade vai ser outro, tá, gente? Porque o direito é diferente daquilo que você está interpretando, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para mostrar para vocês, né, o quanto que vocês já viram que nós temos o quê? No texto legal, ambiguidades, e mostrei para vocês imperfeições e falta de técnica, tá? Mas a gente vê também complexidade, tá? Como naqueles artigos que nós acabamos de ver, tá? Então, embora nós temos a Lei Complementar 95 de 98, que passa toda uma orientação técnica, é possível que a gente encontre esse tipo de situação. Vou mostrar outra ambiguidade para vocês, tá? Meu Deus, do término da sociedade conjugal, se alguém lembrar o artigo de cabeça, vamos ver se é
600 e... não, deixa eu ver aqui, tá? Do término, tá, deixa eu só botar a palavrinha aqui que eu vou achar. Tá, tá. Tá, 1571, não lembrava do artigo, tá, gente? A sociedade conjugal termina. Como é que terminam hoje, do ponto de vista jurídico, a sociedade conjugal? Como é que termina? Pela morte dos cônjuges. Tá. Primeiro, pela morte, tá? Pode terminar, sim, tá? Ou anulação do casamento. Nulidade ou anulação do casamento, ok? Que isso a gente vê pouquíssimos casos, tá? E qual é o outro? Pelo divórcio. Ou divórcio. Eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguém que se separa judicialmente hoje? Eu ia te perguntar, na verdade, qual é a diferença. O que é a separação? Olhem aqui, gente. E daí, eu acho que o senhor já falou uma vez, mas eu realmente não consigo lembrar. Olha o que são ambiguidades, meus amigos, tá? Olhem aqui. Qualquer dos cônjuges poderá propor ação de separação judicial. Eu pergunto para vocês, alguém propõe hoje ação de separação judicial? Ninguém. Por quê? Nós temos a emenda constitucional 66, tá? Deixa eu pegar aqui, Constituição Federal. É a emenda constitucional 66 de 2010, tá? A emenda constitucional 66, tá? Vamos pegar aqui a emenda constitucional, tá? 66. Olha aqui. Que ela dá nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre o casamento da dissolução, suprimindo o requisito da prévia separação judicial. Tá? Então, antes, para você se divorciar, você tinha que ficar separado 2 anos. 2 anos. Olha aqui, o casamento, né, civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Isso foi acrescido ao artigo 226. Houve a emenda constitucional, mas o Código Civil não foi adequado, não foi ajustado. Não houve ajuste no Código Civil, tá? E não havendo ajuste aqui no Código Civil, ficou toda essa situação celeuma aqui sem necessidade, né? Apontando ainda essa questão da separação. Eu pergunto, vocês encontram muitas pessoas que são separadas judicialmente? Sim, gente. A gente tem muitas ações, ou mesmo no próprio tabelionato, né, que é a conversão da separação judicial em divórcio, que a gente pode fazer, tá? Porque eram pessoas que, antes de 2010, se separaram porque não podiam se divorciar, tá? E não houve essa mudança no próprio código, tá? Então, vocês perceberam o porquê dessa ambiguidade, que eu, quando estou mostrando das ambiguidades, porque se você não lê isso de uma forma mais atenta, tá? Se você não lê isso de uma forma mais atenta, você vai falar em separação, então, olhem o quanto que você precisa estar antenado a todas as mudanças legislativas que vão acontecendo e a toda semana, gente, tá? Então, você acompanhar e estar acompanhando essas situações
é uma tarefa árdua. Por isso que eu vou e vejo sempre no site oficial, tá, gente? No site oficial, que é onde nós enxergamos, tá? Deixa eu só voltar aqui, tá? Voltar aqui, né? Muito bem. Ok. Então, né, essas imperfeições ou falta de técnica, tá? Então, é com base em todas essas ambiguidades, todas essas imperfeições, que surge o quê? A necessidade ou a intervenção do intérprete de mostrar o verdadeiro sentido da lei. Então, cabe a quem? Ao advogado, ao profissional que atua nos diferentes campos do direito, né? Porque o advogado é um dos profissionais, né? Mas há outros profissionais que atuam muito bem, dão grandes contribuições na sociedade, no dia a dia, né? Então, vocês perceberam o porquê da nossa aula de hoje? Eu precisava mostrar para vocês ali, né, na legislação, tá? Então, olhem aqui, gente. As normas, né, da interpretação das normas, tá? A primeira situação que eu tenho, a norma, ela é feita, o exemplo que eu estava dando ali no início da aula, né, que alguns de vocês que eu percebi, né, que houve um pouco assim de cópia de resposta de um do outro, né, aquilo que a gente chama cola, tá, o plágio, né, da resposta do colega, ou o colega passou, tá, e a gente identifica. Meus amigos, quando foi feito a norma do plágio, tá, foi feita especificamente a alguém que copiou? Não. Foi feita ao ministro da Educação? Tá? Não, gente, tá? Ela é genérica, até vamos ver lá. Só deixam desligado o microfone quando estiverem falando para não ficar microfonia. Código Penal, tá? Código Penal, vamos ver aqui. Tem alguém tentando entrar? Deixa eu ver. Ctrl F. Alguém poderia me dar, que eu não lembro, o artigo do plágio? Não sei se é plágio, o que é. Tem uma aqui no Código Penal. Eu acho que é 184, professor. 184? Eu acho que sim. Tá, obrigado. Tá. Perfeito, tá? Então, olhem aqui, tá, gente? A norma, ela é geral. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos, tá? Então, aqui, gente, a norma é genérica. É exatamente aquilo, não tem referência é para o ex-ministro da Educação. Não é, né? Não é para ele. Então, são genéricas e impessoais, e contém um comando abstrato. Não podem se referir a casos concretos, tá? Vamos, por exemplo, aqui o Código Civil, vamos ver, tá aqui, tá? Por exemplo, o artigo que nós já estudamos, tá? O artigo que nós já estudamos, 186, tá? Aquele que por omissão, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tá? Do ponto de vista civil, tá? Que é a minha área, depois a gente pode falar do ponto de vista penal, aquela esposa do prefeito que deixou aquele menino no elevador. Tá? Negligência, imprudência? Omissão voluntária? Então vocês estão Várias percebendo? coisas. Eu estou me referindo a que o artigo da lei se refere a ela? Não, mas observem que se a gente começa a analisar, eu posso aplicar aquela situação concreta. E é esse o nosso papel de interpretação. Tá? A lei ela é genérica, porque ela não é específica para aquele caso. Você imagine se a gente tivesse cada norma para um caso específico. Impossível de se estudar. Impossível de se fazer direito. Tá? Então, é nesse sentido, tá? Que aqui a gente vai olhar do ponto... Se você tivesse que fazer o ingresso de uma ação de danos morais em relação a... Você representa a mãe do menino que faleceu. Tá? Uma coisa é a situação penal. Tá? É a ação penal, tá? Mas do ponto de vista civil. Até porque muitos de vocês ainda não fazem direito penal ou não fizeram, até por isso que eu estou explorando aqui apenas questões cíveis, tá? A gente, ela foi omissa, ela foi negligente, ela teve alguma ação imprudente, tá? Então, você está percebendo? Tem várias situações aqui que a gente pode apontar que ela cometeu ilícito do ponto de vista civil. Mas para que a gente aponte aqui alguma situação de ilicitude aqui, eu tenho que ir aonde? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Lá, em função de quê? Ver se a gente pode deixar alguma criança no abandono, tá? Se a gente pode deixar e qual é a consequência. Daí eu vou lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente eu não fico apenas numa norma, eu me utilizo aqui da norma específica, da norma especial, para complementar a minha interpretação. Tá? Então, são esses os aspectos que nós trabalhamos do ponto de vista hermenêutico, interpretativo. Eu não posso simplesmente vir aqui a alguém se envolveu num acidente de trânsito, que ficou muito conhecido nesse final de semana, o presidente do Sindilojas, lá de Vacaria. Tá? Não sei se estava embriagado, mas aparentemente Estava, né? Tá? Observem que a gente não está discutindo do ponto de vista penal, no ponto de vista civil, a gente vai verificar o Código de Trânsito, se pode dirigir embriagado, lá vai dizer que não, se estava em excesso de velocidade, se poderia dirigir, a gente vai analisar lá o Código de Trânsito e dependendo de todas as situações que não foram respeitadas lá no Código de Trânsito, nós vamos trazer para cá. Tá? Então, são essas situações, essas interpretações que nós vamos fazendo no dia a dia. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode. Tipo, no direito penal, está lá escrito na norma qual é a pena, a sanção. Para o âmbito civil, o que regula a dosimetria das sanções, por exemplo, danos morais ou o que seja,
O que regula isso? Porque, tipo, vê as ações assim, fulano entrou com uma ação e pediu 54 mil reais de danos morais por tal e tal coisa. O que regula essa sanção civil? Tá. Eu vou falar aqui algumas situações e daí eu já vou te mostrar que a lei aponta isso, tá? Ok. É pela extensão do dano, é pela capacidade financeira, tá? Da pessoa que violou, tá? Que cometeu o ilícito, tá? Que violou o direito, cometeu o ilícito. Mas olhe no artigo 900, tá? Deixa eu ver. Se eu não me engano, eu vou só voltar aqui para compartilhar a tela para vocês. Tá? 927 seguintes do Código Civil. Tá? Então, 927, tá? Parará, tanta. Deixa eu ver de cabeça aqui. Tá. Meu bem, aqui, ó, da indenização, tá? 944, eu não lembrava de cabeça, tá? Era o Sandro, né, que perguntou, né, Sandro? Isso. Olha aqui, ó. Tá? Então, aqui tem toda a análise, tá? Então, não há uma definição, porque não há um valor estipulado, tá? Então, a indenização mede-se pela extensão do dano. Quanto maior o dano, tá? Então, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e do dano, poderá o juiz reduzir equitativamente, né, a indenização. Então, vai depender, tá, de toda a situação. Se eu tive pouca culpa, se eu tive muita culpa naquela situação, tá? Então, se houve culpa concorrente, olha aqui, o 945, ele é bem importante. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, tá? Vai ser considerado. Então, o que você faz? Quando você está no lado de quem está buscando a indenização, você aponta né, você tem que apontar a extensão deste dano, o significado deste dano, tá? E que o teu cliente não concorreu, não teve culpa nenhuma, né? Não moveu nenhuma situação que ele possa ter concorrido para aquele resultado. Agora, quando eu estou fazendo a defesa, né, da parte ré, eu tenho que apontar que a outra parte ela concorreu. E se ficar provado que ela concorreu, vai diminuir a indenização. Essa é aqui, do 944 até o 950, que a gente vai ter, tá, essa situação aqui da quantidade de valor. É com base naqui, tá, gente? Nesses artigos aqui. Mas diferente por exemplo, o direito penal, ele tem um mínimo, um máximo, né? Aí exatamente, aqui não tem. É bem tem. subjetivo mesmo. Exatamente. E provavelmente jurisprudência também para casos semelhantes ou iguais, né? E daí o que você busca? Se você está buscando o valor, a indenização, você pega aquela jurisprudência com valor mais elevado. Se você está defendendo, você vai buscar jurisprudência de menor valor. Certo. Tá? Então, são essas situações que a gente trabalha, tá?
Pessoal, a sentença judicial, o que que ela vai fazer? Ela aplica as normas aos casos concretos. Vou dar um exemplo. O juiz que que condena alguém a indenizar, ele está buscando o quê? Essas normas e aplicando elas, tá? Nada mais é do que a aplicação dessas normas na sentença, tá? Mas ele utiliza o quê? A norma abstrata ao caso concreto, tá? E a gente tem também no direito aquilo que a gente chama o fenômeno da subsunção, tá? O que que é isso? Esse fenômeno da subsunção. Quando o fato ele é típico e se enquadra perfeitamente ao conceito abstrato da norma, tá? Um exemplo, eu ofendi moralmente alguém de vocês, tá? Eu ofendi aqui moralmente a alguém de vocês. Eu disse, olha, fulano, né, plagiou, copiou. Eu posso falar isso de uma forma, né, particular. Ó, fulano, ó, tá aqui, ó, é cópia de tal e tal trabalho. A tua resposta é a mesma de fulano, beltrano e ciclano, tá? Eu, quando fiz o apontamento aqui, eu fiz o apontamento de uma forma abstrata, tá? Mas vocês, como juízes dos seus atos, foram analisar se aplicava ou não, tá? Da mesma forma, isso acontece no dia a dia, tá? Então, quando que... vou dar um exemplo. O 186, ele se aplica àquela senhora que deixou o menino? Sim, professor. Sim, se aplica. A gente vai ver que houve omissão, houve negligência ao deixar o menino, né? Ela negligenciou ao deixar o menino, foi imprudente ao apertar, né? Que fica bem claro ao apertar, né? Alguns botões, foi imprudente ao não acompanhar, tá? Né? Ao não acompanhar. Então, vocês estão percebendo, nós temos uma série de situações que se encaixa perfeitamente, mas nós temos em algumas outras situações que não, né? São mais difíceis, tá? Por exemplo, ela cometeu crime, algum crime, ela, por exemplo, doloso, lá, ela tinha intenção de matar o menino? Quero acreditar que não, né? Não. Foi? A princípio, não, mas... Intenção, não. Culposo, sim, né? Oi? Culposo podia se enquadrar, né? A situação culposa, tá? Mas a ação dela é muito mais do abandono. Não, ela não agiu. Então, é o abandono, né, que é mais grave, tá? Mas é o abandono. Ali é muito mais da situação do abandono. Mas a interpretação, gente, vai depender do quê? Qual é o papel da defesa dela? Enquadrar a situação mais atenuante. Qual é o papel do Ministério Público, da delegacia? Apontar as situações mais agravantes, né? Se houver assistente de acusação, apontar as situações mais graves, tentar tipificar o que é mais complexo, é mais causaria uma pena maior, que na própria fala da mãe, eu quero que a pena máxima, que é o que a pessoa quer, né? E qual é o papel da defesa? Pena mínima, condenação mínima, tá? Tipificação mínima. Esse é o papel da defesa.
a defesa dessa senhora, ela pode alegar que a mãe foi negligente ao sair do apartamento e deixar o menor desacompanhado, só acompanhado pelos patrões que não teriam responsabilidade com ele? Olha, certamente, se a mãe conhecia como é que era a criança, que não fica longe, tá? Então, meus amigos, eu vou dizer, vocês podem imaginar, mas o professor é insensível, a colega que apontou aqui é insensível. Não se trata de insensibilidade. Técnica jurídica de defesa. Você trabalha com determinadas teses e você vai exatamente fazer aquilo, né? Foi a mãe que não quis levar, sabe? Tem que ser, ou a mãe que, conhecendo o menino que não fica sozinho, que nunca deixou lá, né, naquele dia desceu e não levou o menino, tá? Então, claro que é uma situação muito difícil ali, complexa, mas se você está na defesa daquela senhora, né, que foi ali, no mínimo, imprudente, tá? Você vai trabalhar com essa tese, né? Então, isso passa a interpretação da norma, e a norma que mais vai beneficiar o teu cliente é teu papel. Tu não vai esperar que o outro advogado da outra parte, ou que o Ministério Público vai te ajudar, não, né, gente? Sim, ele vai apontar. E, principalmente, há situações, tá, que não há um enquadramento do fato à norma, tá? Não há um enquadramento. Daí você precisa fazer o quê? A interpretação, tá? É aquele momento da interpretação que você é desafiado, na condição de advogado, a pensar uma resposta, tá? A pensar uma resposta. Por exemplo, depois, aquela cliente, eu ganhei um monte de outros processos. Quando você interpreta, encontra uma alternativa, tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa é casada, tem um relacionamento extraconjugal, tá? Você não pode, e não vai ter o reconhecimento de união estável, não vai ter o reconhecimento, você vai ter que encontrar alguma alternativa, né? Sociedade de fato. Opa, é uma alternativa que você aponta, tá? Então, essas interpretações, elas vão depender de quem? Do quanto do advogado, do profissional envolvido e de quanto você sabe relacionar o direito com outras situações, tá? Então, por isso que eu insisto, estude filosofia, estude sociologia. São essas disciplinas que vão abrir teus horizontes e fazer com que você faça uma interpretação diferenciada do direito. Desenvolva uma melhor hermenêutica, tá? Então, o que é interpretar, gente? É descobrir o sentido e o alcance da norma jurídica, tá? A lei é clara, embora haja este provérbio, né, que a lei é clara, mas é preciso interpretá-la? Sim, gente. E por que as pessoas procuram um advogado? Por que o nosso papel é importante na sociedade? Porque as pessoas imaginam, tá? Prestem atenção, que a gente sabe interpretar. Se você, eu não gosto de ler, eu não gosto de escrever, eu não gosto de pensar. Então, meu amigo, eu não sei, né, o que você pensa fazer com o direito. Direito é o quê? É leitura, é análise, é interpretação, tá? Então, quando a lei é clara, a interpretação é simples. Agora, quando a lei é complexa, como naqueles artigos que nós já mostramos, daí é difícil o entendimento. Então, você precisa desenvolver
melhorar a tua capacidade interpretativa. Tá? E como é que eu melhoro? Não há técnica, gente, é leitura, é conhecimento, é leitura, que daí você vai melhorando e ampliando o teu conhecimento, tá, gente? Não há segredo no direito, tá? O direito, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais você consegue desenvolver a interpretação, tá? E a gente tem algumas teorias, tá? No campo do direito, tá? De como é que a gente faz a interpretação, tá? A teoria subjetiva da interpretação, ela diz que se busca a vontade do legislador expressa na lei, tá? Eu vou dizer para vocês que esta teoria e esta concepção interpretativa de buscar a vontade do legislador, ela já está superada, tá? Do ponto de vista do direito atual, tá? Ela está superada. O que a gente hoje aplica e busca fazer são exatamente a partir da segunda e da terceira teoria aqui, que é a teoria da interpretação objetiva, tá? Qual é a vontade da lei? Né? Qual é o sentido da norma? O que a norma quer dizer? Não é a vontade do legislador, tá? Porque a vontade do legislador, o que ele pensou, o que ele gostaria de pensar, ou o que ele gostaria de dizer, não. É o que a norma diz, tá? E a gente não vai, não nos interessa a vontade do legislador hoje. Claro que a gente sabe que essa vontade do legislador influencia de como ele elabora e de como ele vota as normas atuais, né? Mas para nós interessa o quê, gente? A interpretação objetiva, como também a teoria da livre pesquisa do direito, né? O intérprete deve ter uma função criadora. Olhem o que isso significa, gente. Tá? Criadora na aplicação da norma, levando em conta, olhem aqui, gente, as concepções jurídicas, morais e sociais da tua época, ou da época, tá? Então, olhem aqui, gente. Hoje, se nós defendemos uma tese da livre pesquisa do direito, da livre interpretação, da tua função interpretadora, tá, gente? Olhem aqui o que a gente tem de importante. Você vai fazer a interpretação do direito com base no quê? Nas concepções jurídicas, no aspecto da moralidade, que nós já vimos aqui no âmbito, né, do direito, e sociais da época. Então, nesse sentido, que você precisa, tá? Aqui eu tenho o quê, gente? O aspecto, tá, das normas, ok? Mas o que eu tenho aqui? Os aspectos filosóficos. O que eu tenho aqui? Os aspectos sociais, os aspectos políticos do momento. E eu vou mostrar na sequência para vocês que mudanças legislativas acontecem em função de uma eleição, tá? Nós temos mudança de normas em função do quê? Houve mudança do perfil do legislador, tá? Então, a gente vai ver na sequência que também isso, o momento histórico, o momento social do momento, acaba influenciando para a gente ter normas que ampliam os direitos ou normas que vão restringir os direitos. Vai depender também muito isso do perfil do legislador, tá? Então, aqui, gente, nós hoje são aceitas essas duas teorias. Essa primeira teoria aqui, praticamente, ela já caiu em desuso, tá? Não tem importância e não é mais valorizada no mundo jurídico, tá? Agora, a teoria da interpretação objetiva e da livre pesquisa do direito são essas teorias que orientam a interpretação atual.
Alguma dúvida, alguma pergunta? Se nós temos a grande discussão aqui é a interpretação, são as teorias que orientam a interpretação, nós passamos a falar de métodos de interpretação. E qual é o método, gente, que nós temos? O hermenêutico. Se vocês forem na filosofia, tá? A filosofia, tá? O método hermenêutico, o direito buscou aonde, gente? Na filosofia. Foi desenvolvido por filósofos, tá? Então, é na filosofia que a gente busca. Que a hermenêutica nada mais é do que, gente, o que? A ciência, né, da interpretação das leis, tá? E daí a gente tem vários métodos. Um primeiro é quanto à fonte e as origens da lei, tá? Então, nós temos isso aqui muito claro, tá, gente? A fonte e a origem, e nós falamos a todo momento, a todo instante, tá? Quando eu estou falando da interpretação autêntica, da interpretação legislativa, eu estou falando da própria interpretação feita pelo legislador, tá? Por exemplo, o legislador ele identifica ambiguidades, ele identifica erros e vota e aprova novas leis, tá? Então, nesse sentido, é uma interpretação. Aqueles exemplos que nós mostramos anteriormente. Mas vem cá, não tem um legislador, ninguém no Congresso Nacional que conseguiu identificar que há um problema, ali uma incompatibilidade, uma ambiguidade, que na Constituição fala uma situação e no Código Civil outro, tá? E que não se aplica mais ao momento atual? Provavelmente não perceberam ou não se deram conta, ou mais, a gente precisa ver o perfil do nosso legislador. Se ele quer tratar de temas com essa peculiaridade. Outra situação, gente, por mais que hoje a sociedade e a jurisprudência aqui reconhece o casamento de pessoas do mesmo sexo, a união estável de pessoas do mesmo sexo, os direitos das pessoas. A gente vai olhar na Constituição, a gente vai olhar no Código Civil, está falando casamento homem e mulher. Não está falando do casamento de duas mulheres, não está falando do casamento de duas pessoas, tá? Eu utilizaria na legislação o casamento entre duas pessoas, não entre homem e mulher, tá? Mas a visão do legislador, tá? Ele continua, tá? Ele não enxerga esta ambiguidade entre o que está na legislação e o que acontece no mundo social. A interpretação jurisprudencial e judicial já percebeu, tanto que reconhece, tá? Que é afixada pelos tribunais, tá, gente? Então, quando eu falo de jurisprudência, eu estou falando daquelas decisões que são tomadas dos mesmos temas pelos tribunais. Tanto que, se você olhar em decisões, acórdãos de tribunais, você vai ver uma espécie de cópia-cola, porque aquele desembargador, aquele ministro, ele tem o mesmo posicionamento sobre aquele tema. Para casos ou situações repetitivas, nós vamos ver o quê? A mesma resposta, tá? E a interpretação doutrinária é feito por quem, gente? Pelos estudiosos, pelos comentaristas do direito em suas obras, né? Então, os diferentes livros, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Esses livros, então, a gente tem lá a interpretação doutrinária. Meus amigos, tá? O que eu sugiro para vocês? Dependendo do tema, nós necessitamos fazer o quê?
tá? As 3 interpretações. Eu estou trabalhando num processo que eu pretendo distribuir ele na semana que vem, no máximo, até ali o dia 20 de julho, que foi a definição que a gente fez com o nosso cliente, que isso vai causar um impacto, né, tanto na vida dele como na vida da pessoa que está envolvida né, no processo, tá? Então, a gente definiu quando distribuir, em que momento distribuir, tá? Que é um reconhecimento, né, de paternidade, que é um reconhecimento de paternidade numa cidade que a pessoa ela é muito influente, que ela pagou ao longo dos anos a mãe para nunca buscar o reconhecimento daquele filho, tá? Então, observem que tem situações que a gente, né, é uma cidade onde tem uma pessoa influente, tá? Muito reconhecida, que tem um filho fora do casamento e que pagou ao longo dos anos para que a mãe não reconhecesse o filho. E o filho agora quer o reconhecimento, tá? Então, são essas situações que a gente encontra. Por exemplo, para tal, eu preciso do quê? Da interpretação legislativa, mas eu vou buscar, eu estou formulando um pedido ali que é bem importante, de abandono afetivo, danos morais por abandono afetivo, tá? Mas para eu trabalhar esse tema, eu não posso usar apenas a legislação, eu tenho que usar o quê? A legislação, a interpretação jurisprudencial, tá? E a própria doutrina. Vem cá, qual é o impacto do abandono afetivo e qual é o significado, principalmente, né, considerando as situações do caso. Então, eu tenho que trabalhar muito bem isso, alinhando o quê? Doutrina, tá? Jurisprudência e a própria legislação. Então, esse é o nosso papel hermenêutico, tá? Então, quando a gente está elaborando um processo, você está aquilo que eu chamo, você desenvolve um momento criativo. Aquilo quando que eu falei aqui anteriormente, tá? Deixa eu ver aonde é que está aqui, né? Que eu falo de uma situação criativa. Tá. Eu agora não encontro onde. A memória me falha. Criativo. Tá. Não está aqui. Tá. Aqui, ó. Na teoria, aqui, ó, gente, o intérprete deve ter uma função criadora, né? Então, você vai desenvolver uma ideia e você tem que trabalhar aquela ideia, e você tem que convencer, né, o juiz, quem vai analisar a dramaticidade. Gente, você, em algumas situações, psicologia jurídica, a gente faz psicologia por quê? Em algumas situações, você tem que trabalhar a dramaticidade, as consequências daquela situação, justamente porque você tem que comover quem vai ler a história, a história, ele vai se comover, tá, gente? Ele vai se comover. E é isso que a gente vai fazer e a gente precisa fazer. Por exemplo, eu vi uma história de uma pessoa, né, há pouco tempo, tá? Que aquilo me comoveu. Daí eu fico imaginando, se eu me comovo com aquela situação, o outro, então você precisa desenvolver o texto de tal forma que você recebeu a história do teu cliente. Você tem que transformar, interpretar aquilo, de tornar mais dramático, para que você tem que comover, para que o colega que vai fazer a defesa diz, não tem como, olha aqui a dramaticidade dessa situação, tá? Então, você, em algum momento, tem que fazer a pessoa, né, ela
ao ler o cabelo, né, mesmo que tu não tenha, ele ficar em pé, tá, gente? E professor, aconteceu alguns casos assim, Opa, desculpa que eu desconectei aqui, tinha desconectado meu microfone e não tinha visto. Você estava me ouvindo bem? Sim, Sim, professor. É que, na verdade, o que acontece? Às vezes acontece, alguns casos até que já sai como notícia, às vezes o filho não sabe quem é, ou é o pai, ou a mãe, ou seja, passa algum tempo, daí ele descobre que tem um pai, que tem uma mãe, enfim, e às vezes fica até dramático para a pessoa, né? Ou seja, aquele adolescente, ou até mesmo adulto, né, que descobre que existe outra família, ou até às vezes a família foi trocada, enfim. Isso acontece bastante, né? Exato, exatamente. Mas, meus amigos, aquilo que eu falo, a interpretação, o escrever, o recontar, o trabalhar a história, ela é muito importante, tá? Se eu quero trabalhar uma situação de abandono afetivo, como eu vou trabalhar aí, meu amigo, o nível de dramaticidade, ele tem que ser elevado, né? Ele tem que ser elevado, então eu tenho que trabalhar de tal forma que eu comovo as pessoas. Quem vai ler a história precisa ser comovido daquela situação. Sim. Né? Vocês estão se dando conta da nossa importância e da importância do nosso conhecimento? Sim. Muito bem. Tá? Exige uma técnica e conhecimento, né, jurídico, né? Exatamente, tá? Então, nós estamos falando aqui da tua capacidade, da minha, né, da pessoa que trabalha interpretativa, tá? Professor, e na verdade a interpretação sempre vai ter dois lados, né? Porque tem o lado do autor e do réu, né? Perfeito. Agora, você imagina, eu não posso dar detalhes, né? A gente não, né, para um aspecto ético, e eu tenho, assim, todo um cuidado para... Mas você ter um filho, vou dar um exemplo. Eu tenho um filho com a secretária, vou dar um exemplo com a secretária do escritório, né? E daí eu escondo essa situação da família. O caso que eu estou trabalhando, ele é mais ou menos assim, parecido com essa situação, né? E eu escondo e eu pago para as pessoas não... Então, a punição ela tem que ser dupla. Sim. E mais, essa pessoa ela é alguém envolvido com o direito. Uhum. Ela tem um envolvimento e uma situação muito importante com o direito. Então, é mais dramático ainda. Ou melhor, mais grave ainda. Tá louco. Mais grave ainda. E ela paga para as pessoas ocultarem. Pô, gente, isso é muito sério. Eu estou imaginando, porque eu já fiz várias reflexões e a pessoa que me consultou me pediu se eu não tinha medo de fazer essa situação e de alguma possível consequência que poderia ter, né? Eu digo, lá naquele ambiente, ou naquela situação jurídica, né? Eu digo, não. E mais, porque essa pessoa, como ela é muito influente no meio jurídico, ela sempre alegou exatamente a influência para não... E a família sempre temeu isso. Né? Então, é de uma cidade de para fora, tá? E a pessoa, como é do meio, né, sempre ela utilizou isso como forma de amedrontar, de fazer com que a família não buscasse um direito que é o reconhecimento, gente, de um pai, é um nome, né? Como é que tu não faz isso? E mais,
olha o que é mais dramático. Quando eu te enxergo, eu não posso te chamar de pai. E eu sei que tu é meu pai. E tu sabe que eu sou teu filho. E esse filho ele pode, inclusive, até processar o próprio pai, né? Não, mas é exatamente isso que a gente está fazendo. Porque acontece, ele está sob sustento de reconhecer, além de reconhecer, se passou tempo, como o senhor falou, ali o cunho afetivo não houve, e talvez daqui a pouco até pecuniário também não, né? Deixou de viver aqueles momentos de filho, enfim, pai, então ele abdicou a isso, né? E eu acho que nesse meio, eu acho que o mais prejudicado é a parte do filho, ou seja, ele não teve o direito de ser reconhecido, não tem o direito de conhecer o pai, ou mãe, enfim, dependendo do caso, né? Que é mais grave ainda, né? Meus amigos, só para vocês terem uma ideia, este filho tem uma série de problemas de saúde. Pior ainda. E o pai tem um faturamento de mais ou menos 1.200.000 por mês. Uhum. Pelos vários negócios que tem. E, de repente, claro, fazendo novamente advogado do diabo aqui, o advogado do pai não pode alegar que o filho está se aproximando agora visando lucro financeiro, reconhecimento para receber herança futura. Isso pode. Modifica a sentença, pode modificar uma sentença de juiz? Mas não nega o direito como é que vai negar o direito do reconhecimento? Não digo que vai negar, mas que possa, se ele está buscando um reconhecimento financeiro, agora um ganho financeiro junto desse processo, sim, abandono afetivo, alguma coisa assim. Perfeito. Tá provado que ele só está fazendo isso por dinheiro, pode mudar a sentença do juiz? Pode, vai influenciar, concordo contigo, vai influenciar sim essa situação. Tá? Então, são coisas bem complexas, né, gente? Por isso que eu estou mostrando para vocês que a gente não lida apenas com situações simples, né? E quanto mais complexas essas situações, mais desafiadora, mais conhecimento, né? Porque é diferente, né, alguém buscar né, eu tenho um filho por aí, ele vai buscar né, o reconhecimento de paternidade. É uma situação simples, tá? Agora, você, toda uma situação ali complexa, quando eu tiver o processo já distribuído, talvez eu até aponte de mais alguma outra informação assim mais genérica para vocês, tá? De todo modo, eu não consigo entender uma mãe que priva um filho disso. Mas é o medo. Sei lá. É que se a cidade do interior ela estava sendo ameaçada por esse pai, é até compreensível. Sei lá, da roça eu também vim, se for por isso, mas sei lá. Vai saber qual foi a ameaça que ele fez. Eu também vim da roça, gente. Tá. Muito bem. Vamos adiante. Métodos, a questão da interpretação, né? Métodos de interpretação quanto aos meios. O que é interpretação gramatical? Meus amigos, tem uma situação que a gente chama entender o significado das palavras. Tá? Mesmo que a gente tenha uma dificuldade ou outra, né, eu aponto para vocês as minhas dificuldades. Eu fui aprender português na escola, porque a minha família falava muito dialeto italiano, né? Então, cada um tem as suas dificuldades, tá? Eu estudei na escola Princesa Isabel, que eu já devo ter mostrado para vocês, tá? Princesa Isabel, lá em São Raimundo, no interior de Planalto. Nossa Senhora! Se eu mostrar aqui para vocês, eu até acho que tem meu boletim. Tenho meu boletim. Então, mas não é por isso que... Oi. Não chegou a tirar
a primeira foto, quando no primário ali, com um globo atrás do senhor e com um abrigo. Quem não, né? Porque assim, ó, eu tirei. Eu tirei. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, senhor, não tira agora aqui, eu estou olhando agora, tá? Se botar um globo atrás, é o professor quando tinha 7 anos de idade. Eu só estou entrando aqui. Eu só quero mostrar uma situação para vocês. Aqui. De onde é que eu vim. Tá? E não, não são essas dificuldades que, não, que vão impedir você de crescer, de você... deixa eu só ver aqui. Você plantava o que lá, professor? Feijão, soja, milho, gado. Meus pais sempre lidaram com gado, tá? Um minutinho, agora eu já achei aqui, deixa eu ver. Era o único advogado da família ou tem mais? Oi? Era o único advogado da família ou tem mais alguém que é advogado, enfim? Olha, eu sou o único filho que conseguiu estudar, né? Tá. Deixa eu compartilhar a tela agora com vocês. Opa, onde é que tá? Tá aqui. Olha só. Olhem aqui. Tô vendo aí. Olha. Princesa Isabel. Então, olhem aqui. O meu também é assim, professor. E era verdinha a capa do meu. Só para mostrar parabéns pelo primeiro lugar ali, hein? Ó, só. 7 em compreensão e interpretação, foi bem. Lá era. Então, para vocês verem de onde é que essa situação, você ter uma dificuldade, eu compartilho dificuldade A, dificuldade B, para mostrar que nós temos uma capacidade, né, e a gente, todas as dificuldades a gente vai superando de uma forma ou de outra, tá, gente? É muito mais nesse sentido como forma de incentivar a que a gente supere todas as nossas dificuldades, tá? E aqui nós estávamos falando, né, dos meios de interpretação, tá? A gramatical, que era onde nós... eu não conseguia muitas palavras em português, vocês devem perceber a dificuldade que eu tenho no R, né? Essas situações é entender o significado, qual é o significado das palavras. E se eu tenho esse significado, eu consigo entender o significado da norma. Tá? Eu só peço para desligue o microfone para não ter microfonia. Tá? Então, este o aspecto da interpretação gramatical. Eu leio o texto, eu preciso entender o significado das palavras, tá? Além disso, há uma interpretação lógica e racional, tá? Que atende ao espírito da lei, apura o sentido e a finalidade da norma, tá? A intenção do legislador. É isso que nós fizemos, que os doutrinadores fazem. O que quer dizer a lei quando ela está escrito tal situação, tá? A interpretação sistemática, que está muito próxima, né, da interpretação lógica, parte da ideia de que a lei não existe de forma isolada, tá? Um exemplo, durante algum tempo prevalecia a autonomia de vontade, principalmente na questão dos contratos, tá? Na questão contratual. É o princípio da autonomia da vontade. Mas, a partir de um determinado momento,
foi colocado lá no Código Civil que o contrato ele deve cumprir com a função social. Veio a jurisprudência e diz o seguinte, olha, é importante que se dê proteção ao mais fraco. Por exemplo, no contrato de adesão, eu só assino, eu não tenho possibilidade de discutir cláusulas. Como é que vão me dizer que eu tive autonomia de vontade? Eu não tive autonomia, eu não tinha opção. Ou eu aceitava aquele contrato nas condições que foram estabelecidas pela outra parte, eu não tinha, né, acesso àquela situação, tá? E também, gente, uma outra interpretação histórica, tá? E quando eu falo aqui de interpretação histórica, é só você olhar, mas por que a Constituição de 88 ela é considerada a Constituição cidadã? Ela foi tão importante em termos de avanços sociais, em direitos. Por que ela tem este marco como sendo a Constituição? Daí a gente tem que lembrar o que a gente viveu em termos de história anterior, de período de não liberdade, período de cerceamento de direitos durante a ditadura militar, tá? Mas, depois, na sequência, pós-88, nós tivemos o acréscimo, o avanço dos próprios direitos sociais. E agora, a gente vê o quê? Um momento de supressão de direitos, tá? A gente vê um momento de mitigação de direitos. O que está acontecendo em termos históricos, em termos econômicos, em termos de composição política do Congresso Nacional? São essas situações, você sendo um profissional do direito, você não pode estar atento, mas vem cá, temos eleição para presidente, temos eleição para deputado, temos eleição para senador, e você acha que o teu voto, o voto do grupo que você defende, não vai impactar no teu trabalho, na questão dos direitos de um modo em geral. Isso é muito importante, essa interpretação histórica. Mas por que agora nós conseguimos votar uma mudança previdenciária drástica, forte, que causa impactos fortes, né, nas novas aposentadorias? O que está acontecendo? O que aconteceu? Em que momento histórico isso foi votado? A gente teve uma mudança que alterou a legislação trabalhista, principalmente em termos processuais. Mas em que momento que isso foi votado? São essas situações que a gente precisa analisar para que eu compreenda, que eu venha interpretar a legislação, tá, gente? Então, por isso que as diferentes interpretações, elas não são estanques. Eu agora vou fazer só uma interpretação histórica. Não, gente. Você vai fazer uma interpretação histórica, você vai fazer uma interpretação lógica, gramatical, porque elas não são, as diferentes interpretações, elas se complementam, tá, gente? Né? Olhem aqui uma interpretação sociológica ou teleológica. Isso, gente, em muitos momentos, você vai apontar e dizer que o juiz, para aquele caso, ele precisa fazer uma interpretação teleológica, tá? Que é você adaptar o sentido ou a finalidade da norma às exigências sociais, porque nós já vimos, e vocês, mesmo que estejam no primeiro semestre, alguns no segundo, outros no terceiro, vocês já estão se dando conta de que, em determinado momento, a sociedade avançou, a sociedade evoluiu, a sociedade se transformou, mas a norma não foi modificada. Daí nós temos que provocar quem? O intérprete juiz, o intérprete desembargador, o intérprete ministro, para que ele faça uma mudança né, da norma. Isso, gente, está colocado, inclusive, na própria lei de introdução, né?
na lei de introdução, lá no artigo 5º, né? No artigo 5º, lei de introdução, olhem aqui no artigo 5º, tá? Na aplicação da lei, olha, gente, há uma determinação o juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum, tá? Então, a própria lei de introdução nos faz essa provocação, né, da aplicabilidade, né, tendo em vista os fins sociais e as exigências do bem comum. Então, isso é muito importante, né, no nosso dia a dia e na aplicação do direito, tá? E por isso que aqui a gente tem quanto a interpretação quanto aos resultados, tá? A interpretação declarativa, né, e por isso que eu falei que hoje a nossa aula ela era um pouco não, totalmente mais teórica, tá? Declarativa é quando ela proclama, né, que o texto legal corresponde ao pensamento do legislador, né? Então você vai dizer, olha, você declara a mesma coisa que está lá na lei, tá? Agora, quando você amplia ou você faz uma interpretação extensiva, tá? Em muitas situações, você vai pedir para o juiz para que ele atenda, né, a uma situação social, tá? Que ele faça uma interpretação extensiva ou ampliativa. O que isso quer dizer? Que indica que o alcance e o espírito da lei é mais amplo do que o legislador indica no próprio texto, tá? Que o texto, ele tem possibilidades maiores. É nesse sentido que a gente faz ao analisar uma determinada lei, né? Então, aquele texto ele pode ser aplicado a outras situações, tá? A outras situações a gente fala até no aspecto da analogia, tá? A lei aqui, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Então, você pode ampliar a aplicabilidade, né, da lei, tá? E em determinados momentos, você vai pedir, porque para aquele caso, que ele impõe uma interpretação restritiva, limitações do campo daquela lei, que ela não se aplica para aquela situação. Tá? Você vai buscar a mitigação, ou seja, que a não aplicação da lei para aquele caso, tá, gente? Então, por isso, quando a gente tem aqui a interpretação quanto aos resultados. E quais são as conclusões que a gente tem, né? Os métodos interpretativos, eles não operam isoladamente, tá, gente? Não são, eu vou aplicar este método agora aquele outro. Não. Você, de acordo com o caso, você pode usar todos os métodos interpretativos, tá? Você dificilmente vai utilizar um único método, tá, gente? Dificilmente. A não ser que seja uma coisa muito simplória, como buscar alimentos, né? Uma ação de alimentos, eu vou dizer para vocês que ela é uma ação, embora o objetivo ele seja nobre, tá? Muito nobre, mas em termos de operacionalidade, tá? Ele é simples, que é um direito indisponível, tá? Não, você, se você tem uma certidão de nascimento que prova que eu sou pai de alguém, tá provado o vínculo jurídico, automaticamente vai ser deferido. Nessas situações, são diferentes daquelas mais complexas, que você tem que provar a culpa, tá? Ou você tem que provar a imperícia ou a imprudência, tá? Então, nessas situações, elas são mais complexas, você vai ter que argumentar, você vai ter que descrever, tá? E eu lembro que teve num processo que a gente tem contra uma instituição hospitalar, tá? Que houve o uso, né,
meu Deus, do forceps, né? Esse, para a retirada da criança. E a criança, ela ficou sem um movimento de um braço, teve o rompimento e não houve a orientação imediata para que a criança, a mãe encaminhasse aquela criança a tratamento. Então, o que a gente teve que fazer? Num primeiro momento, tu não tem como avaliar ali se havia necessidade ou não de fazer um parto forçado. Se houve, mas você tem que trabalhar, são as consequências e principalmente a falta de informação. O que é mais grave? Tá? O uso da situação, se naquele momento era necessário do ponto de vista técnico, e olha o que é bacana a interpretação. Se vem um profissional e diz, não, naquele momento era a situação que o profissional da saúde expunha, não havia outra alternativa. Ok. Agora, quando a instituição falha a não orientar, a não explicar e a não apontar que a mãe procure tratamento imediato, aí é um problema, tá? Aí é um problema. Aí gera uma situação de omissão por parte dos profissionais da saúde e que eles cometem um ato ilícito. Vocês estão percebendo o quanto é necessário a interpretação das diferentes situações quando que eu quero aplicar a lei a um caso concreto? Isso, gente, é interpretação no dia a dia. Então, por isso, as diferentes espécies e técnicas de interpretação, elas devem atuar conjuntamente na descoberta do sentido e do alcance da norma, né, de direito. E com isso, gente, nós fechamos aqui o conteúdo do nosso semestre, tá? Do nosso semestre de introdução ao direito. E eu quero dizer assim, da minha satisfação de ter estado aqui com vocês todas as segundas-feiras, né, desse desafio novo, cada um de vocês na sua casa e eu aqui na minha casa, né? A gente foi aprendendo e muito, tá? Eu vou abrir agora se tem alguma pergunta sobre conteúdo e daí depois a gente faz e fala sobre a questão do final nosso do semestre. O conteúdo está tranquilo. Alguma dúvida, gente? Deixa eu só ver aqui no chat se alguém escreveu. Deise, não, ali ali com o juiz, não, nem sabia deste caso. Para mim, é uma novidade, tá, Deise? Tá, vou até ver aqui depois, tá? Obrigado. Alguma dúvida, gente? Tá. Então, vou fechar a gravação, pode ser?